Boa tarde. Vamos ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E queremos aqui lembrar o objetivo maior desses estudos, que é o estímulo à leitura de toda a obra da série psicológica de Joana de Ângeles. Aqui nós apenas fazemos alguns comentários de alguns parágrafos que nos chamaram mais atenção em cada título. Hoje nós estaremos abordando, dentro do capítulo 9, o item Pensamento e Ação. Vamos fazer aqui uma rápida introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem referente à primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Separamos esse parágrafo. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos em cima dessa mensagem de Emmanuel. O primeiro ponto importante aqui é a distinção sutil que Emmanuel faz entre termos o conhecimento do Evangelho do Cristo e nos tornarmos sensíveis a que esses conhecimentos transformem o nosso íntimo, penetrem o nosso coração. Quando isso acontece, naturalmente, nós nos tornamos testemunhas vivas do bem. Então, a dificuldade que ainda podemos perceber em nos tornarmos sensíveis à prática do bem e da caridade, à vivência dos ensinos do Cristo, a dificuldade que ainda percebamos, ela só ocorre por um fato. Adquirimos o conhecimento, mas não nos sensibilizamos à mensagem. Não abrimos o nosso sentimento, o nosso coração, no trabalho de nos permitir sermos transformados à luz do Evangelho do Cristo. E então Emmanuel diz, quando Jesus penetra o coração de um homem, ele se torna um testemunho vivo do bem e Jesus manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Porque a evidência maior de que, de fato, fomos alcançados e envolvidos pela palavra do Cristo é o trabalho de revolução íntima, de mudança profunda na nossa maneira de ver e observar a vida, os acontecimentos, aquilo que nos envolve durante o nosso estágio encarnatório no corpo material. Então há uma mudança, é o chamado ponto de vista que o Evangelho nos coloca no primeiro capítulo, chamando a atenção a essa perspectiva nova com a qual se passa em nós ao nos deixarmos transformar pelo Evangelho do Cristo. E a partir dessa nossa vivência, alcançarmos outros, primeiramente os que convivem conosco, posteriormente, dentro da nossa linha de relacionamentos, o convite sutil que sempre ocorre pela nossa vivência verdadeira dos ensinamentos de Jesus. Vamos então dar início ao nosso tema, pensamento e ação. Lembramos sempre, parecido com essa temática, aquele importante livro trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, Pensamento e Vida. Mas aqui as colocações estarão todas restritas aos trechos
do livro Em Busca da Verdade, da série psicológica. Vamos para o primeiro tópico que separamos. Através do pensamento, cada ser humano eleva o seu estágio de evolução, caracterizando-se pela nobreza das ideias que formula ou pela vulgaridade em que se compraz. De fato, a primeira área de sensibilização, de atuação do nosso espírito é no pensamento. E, evidentemente, os hábitos que caracterizam as nossas construções mentais vão traduzir essas perspectivas de estágios evolutivos em que nos encontramos e que iremos galgando à medida em que a sensibilidade, a sintonia mais elevada dos pensamentos em harmonia com os objetivos das leis divinas estarão traduzindo progressos e degraus marcantes dessa nossa caminhada evolutiva. Prossigamos. Emanação do espírito é o instrumento hábil para o estabelecimento da razão, do discernimento, da consciência, que se desenvolve através de níveis específicos até fundir-se na identificação cósmica. É interessante quando, nesse tópico, Joana começa dizendo: emanação do espírito é o instrumento hábil para o estabelecimento da razão. Esse é o primeiro ponto que aqui queremos chamar a atenção. Assumirmos a responsabilidade pessoal sobre as construções do pensamento que vão se estabelecendo no nosso campo psíquico. É a emanação do nosso espírito, sobretudo. Mesmo quando a origem desse pensamento é externa a nós, podendo vir através das vibrações de nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, daquilo com o qual o espírito entra em contato. Mesmo quando isso se dá, a recepção e a alimentação desse pensamento é de pura e completa responsabilidade do nosso espírito. Por isso, Joana chama a atenção. Emanação do espírito é instrumento hábil para o estabelecimento da razão, do discernimento da consciência. Ou seja, é a partir da responsabilidade assumida sobre o que nós pensamos em que vamos percebendo o direcionamento que a nossa razão, o nosso entendimento, o nosso discernimento está dando na condução desses pensamentos, que se desenvolve através de níveis específicos até fundir-se na identificação cósmica. Como assim? De fato, à medida em que nós vamos alcançando estágios evolutivos mais adiantados, amplia-se a área de ação e de atuação do nosso pensamento, do nosso espírito, através do que ele pensa. É claro que a dimensão da identificação cósmica é a da plenificação maior que o espírito virá alcançar. O pensamento, em face das conquistas adquiridas pelas experiências, agiganta-se e transforma-se em força criadora, que a consciência de si orienta sob as diretrizes ético-morais indispensáveis à canalização das ideias e aspirações elevadas. Então, face às conquistas adquiridas, o pensamento agiganta-se e transforma-se em força criadora.
sob as diretrizes ético-morais indispensáveis à canalização. Como assim? De fato, à medida em que espiritualmente ampliamos a nossa área de atuação a partir do pensamento, as experiências que disso vão decorrer agigantam-se, aumentam, transformam-se em força criadora, que a consciência de si mesmo, orienta sob as diretrizes ético-morais. Como assim? O poder determinante do estágio evolutivo em que o nosso espírito está atuando tem um nível cada vez mais amplo à medida que o nosso espírito vai evoluindo. Evidentemente, esses limites não se dão na experiência encarnatória no corpo material na Terra. Aqui a perspectiva, quando Joana chama essas experiências que agigantam-se e transformam-se em força criadora, é porque, como nós aprendemos no próprio livro dos Espíritos, a criação do universo é a materialização do pensamento de Deus. É o fator que vem evidenciar para nós também o entendimento primário de como Jesus é o governador do planeta Terra, do sistema solar, e como os espíritos, ao atingirem níveis elevadíssimos, passam a serem os condutores, os governadores do progresso e dos estágios evolutivos em que os planetas vão alcançando. Aqui as dimensões fogem às possibilidades de compreensão ainda puramente humanas, limitadas em que nos encontramos. Tudo no ser humano tem origem no pensamento, que logo se transforma em ideia, desenhando as possibilidades de realização, a fim de converter-se em ação. Assevera-se com severidade que o fato de pensar-se em determinada ideia que se fixa já se está cometendo, já está tornando realidade aquele fato. Aqui há alguns apontamentos importantes de compartilharmos. Primeiro, a importância do pensamento que paulatinamente nós somos chamados a considerar. Considerar o pensamento como matéria mental, como já diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Na medida em que nós nos tornamos mais harmonizados com as leis divinas e nos associamos nas diretrizes da criação mental em harmonia com essas leis, nós podemos, isso naturalmente vai acontecendo, nos tornarmos mais senhores dessa matéria do pensamento. Para os espíritos que ainda estão trilhando muito a área do instinto, das atitudes e ações irrefletidas, súbitas, como algumas vezes ainda ocorre a qualquer um de nós, quando isso ocorre, é uma evidência da ausência de maturidade espiritual em que ainda precisamos trabalhar para superar. A maturidade espiritual tem a ver com o domínio, a condução, a diretriz do pensamento nosso, de todos os pensamentos que temos. A consciência disso significará conquistas evolutivas indispensáveis que já tenhamos alcançado. É por isso que naquele livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leon Denis traz para nós, entre outros apontamentos, o fato de que alcançar
o domínio absoluto do pensamento representa conquista de estágio evolutivo elevado do espírito. Enquanto isso não ocorre, nós ainda, de uma forma mais intensa ou menos intensa, não retemos o domínio ideal das construções mentais. E muitas vezes permitimos que vibrações que carregam o pensamento em desarmonia com as leis divinas invadam a nossa mente e possam ser alimentados por nós. O que não nos torna nem um pouco menos responsáveis por deixar que isso aconteça. Mas à medida em que vamos adquirindo maior consciência, desperta maior nível e qualidade de vigilância, passamos a ter de forma natural um controle, um domínio e uma diretriz mais segura do nosso pensamento. Assevera-se com severidade que o fato de pensar-se em determinada ideia que se fixa já se está cometendo aqui no fato, cometendo o fato, a ação. Esse texto tem a ver com aquela passagem do Evangelho na qual o Cristo havia dito, está escrito no Evangelho de Mateus: o homem, quando olha para uma mulher com desejo cobiçoso ou lascivo, já cometeu adultério. Essa foi a forma impactante do Cristo chamar a atenção à importância do pensamento. É claro que, como Joana aqui lembra, se a ideia estiver bem determinada em ser alimentada, é como se o espírito apenas esperasse a ocasião de realizar. E quando isso se dá, ele de fato já é, em termos espirituais, responsável pelo andamento dessa ideia. E isso repercute, evidentemente, em seu espírito. Quando se olha algo ou alguém, logo surge a formulação da ideia, do desejo, da necessidade. O pensamento desregrado, indisciplinado, acostumado ao imediatismo da libido, logo passa a experienciar a ação, desde o instante de emissão da onda mental. Então, quando Jesus apontou no Sermão do Monte, de forma resumida, mas muito profunda: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele delineava o chamamento à responsabilidade que todos nós devemos ter em estarmos em busca dessa diretriz de domínio, de controle, que se evidencia plenamente no equilíbrio das construções mentais. E aqui é importante, toda vez que falamos a respeito do esforço de conquista de virtudes, do aperfeiçoamento moral, percebermos esse esforço como diretrizes para alcançarmos a verdadeira felicidade. Às vezes há todo um peso de dificuldade na palavra perfeição, porque se coloca ela no sentido de um esforço hercúleo
para obedecermos o mandamento. Como se, na verdade, obedecer o mandamento e estar em harmonia com as leis divinas não fosse sinal de felicidade profunda, de bem-estar íntimo, daquilo que nós mais desejamos para nós mesmos, individualmente. É nesse sentido que queremos chamar a atenção. No mesmo contexto, o oposto também é verdade. Quando se fixa a atenção e, consequentemente, o desejo mental em algo enobrecedor, já se inicia a vivência do anelado, do desejado. Importante esse aspecto, não é? Podemos e devemos, com mais frequência, alimentarmos o pensamento de projetos, de metas robustas, espirituais, de aquisição de virtudes, de ações enobrecedoras no campo da caridade e do amor, sabendo que o alimento sincero desses objetivos já significa uma certa vivência íntima, como se eles já estivessem de fato ocorrendo, mesmo que ainda estejam no caminho de metas e de objetivos. Então, em vez de gastarmos energias, de fomentarmos desequilíbrio, indo de encontro às leis divinas, pensando ou desejando algo que sabemos ser contrário a essas leis, alimentemos mais o pensamento de projetos e de objetivos elevados. E já antecipemos certa satisfação íntima por estarmos agregando energias mentais a essas metas. Essa força do pensamento também responde pela conduta emocional, pelas heranças positivas ou negativas do indivíduo, cabendo-lhe direcionar os seus anseios para as questões superiores da existência, as que dignificam o sentimento e a própria vida. Aqui Joana vai detalhar mais isso que comentamos do texto anterior. Essa força do pensamento responde pela conduta emocional, pelas heranças positivas ou negativas do indivíduo. Heranças positivas ou negativas têm a ver com o fato de que nós levamos para o plano espiritual não apenas o resultado de nossas ações, de nosso comportamento na vida durante a encarnação, mas também os hábitos mentais. Se desde já estabelecemos a construção de hábitos novos associados às leis divinas, levamos também conosco esses novos condicionamentos, que facilitarão também projetos e ações em encarnações futuras. As heranças positivas, cabendo-lhe direcionar os seus anseios para as questões superiores da existência, as que dignificam, que elevam o sentimento e a própria vida. Então aí vai se delineando para nós, em termos de esclarecimentos que Joana traz, o trabalho edificante e positivo que individualmente somos chamados a realizar a partir das construções mentais, com consciência de que são construções reais. Não é apenas
imagens criadas na nossa imaginação, não. Traduzem, ao se estabelecer repetição e hábitos, construções reais. Cabendo-lhe direcionar os seus anseios para as questões superiores da existência, as que dignificam o sentimento e a própria vida. Somente o ser humano pensa e é capaz de compreender abstrações, conceber e antever o que lhe ocorre nos painéis da mente e que pode materializar posteriormente através do empenho e da dedicação na construção das ideias. Então, tudo isso que nós realizamos com o pensamento na nossa mente são fatores peculiares, inerentes ao ser humano e que faculta no nível de domínio, de aprimoramento, que vai ter um valor importante ao retornar ao plano espiritual e ter que manipular vibrações materiais mais sutis e que obedecem profundamente às diretrizes do pensamento organizado e harmonizado com as leis divinas. Então, esse trabalho que agora estamos sendo chamados a zelar mais atenciosamente, representarão também, no plano espiritual, facilidades em manipularmos a realidade sutil, mas ainda material, em que estaremos envolvidos após a desencarnação. Mediante o pensamento bem ordenado, todo construto do ser humano, tudo aquilo que é construído pelo ser humano, avança pelas vias formosas da saúde e a edificação interior, alcançando o elevado patamar da individuação. Esse é o último ponto que vamos aqui tecer considerações nesse tema, que é a parte final do capítulo 9 do livro Em Busca da Verdade. Vejam como Joana começa esse parágrafo, mediante o pensamento bem ordenado. Porque o pensamento que não está bem ordenado, ele estabelece desgastes e conflitos com as leis divinas. E repercute muitas vezes nas aberturas de doenças físicas e emocionais. Mas aqui é o pensamento bem ordenado, que se traduz em construções do ser humano avançando pelas vias formosas da saúde e da edificação interior. Quanto mais nós trabalharmos a vivência das orientações do comportamento que o Evangelho do Cristo nos traz, ampliamos a área de harmonia física, espiritual, que resultam na saúde e na edificação interior, alcançando o elevado patamar da individuação. Como assim? Vamos explicar esse último tópico. Alcançando o elevado patamar da individuação. O elevado patamar da individuação é sinônimo de nos tornarmos sob o domínio todas as construções mentais, psíquicas que elaboramos ou que cheguem até nós, sem projetarmos nela identificação,
mas percebendo-as como material a ser direcionado, orientado pelo nosso espírito, pelo nosso eu profundo. O elevado patamar da individuação é o patamar no qual o nosso eu profundo assume o controle absoluto no que pensamos, sentimos e fazemos. E aquele estágio no qual o apóstolo Paulo havia dito: já não sou eu que vivo, é o Cristo quem vive em mim. Que é o objetivo maior da nossa caminhada evolutiva. O objetivo de nos percebermos profundamente harmonizados e identificados com os objetivos das leis do Criador. Assim nós chegamos ao término do nosso estudo nessa tarde. Agradecemos àqueles que nos acompanharam, se possível compartilhem essas informações. Uma boa tarde a todos e um bom domingo, Dia dos Pais.